Olá pessoal, eu sou a professora Elizabeth e hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre o desenvolvimento do aparelho branquial, tá? Então, para a gente dar uma refrescada na nossa memória, é importante a gente entender que o aparelho branquial, ele vai ser formado justamente pela contínua migração das células do ectoderma para a mesoderma. Então, vamos entender melhor como isso funciona? Então, lá para a terceira semana de desenvolvimento embrionário, nós vamos ter aqui a formação, no tecido, na camada ali de tecido ectoderma, nós vamos ter a formação dessa estrutura aqui, a placa neural, tá? A placa neural, ela vai começar a invaginar, ou seja, adentrar o tecido subjacente, que é justamente o mesoderma que vai estar aqui embaixo. Então, olha, aqui em cima a gente vai ter, o ectoderma e logo aqui embaixo, onde a seta está passando, a gente vai ter o mesoderma, tá? Então, a placa neural, ela começa a adentrar esse tecido e vai formar essa estrutura aqui, olha só, em forma de V, tá? Denominada de suco neural, tá? No ápice aqui do suco neural, a gente vai ter outra estrutura bem importante, tá? Muito importante, que é a chamada prega neural, ou também chamada de crista neural. Essa região é uma região onde ocorre muita proliferação celular, ou seja, as células elas estão continuamente ali sofrendo mitose, tá? Até mesmo para fazer com que haja o crescimento e a expansão aqui do suco neural. Vai chegar um momento aqui durante esse desenvolvimento que o tubo neural, ele vai, olha só, se formar. Então, o suco neural, ele acaba tendo uma fusão aqui nos seus ápices, tá? Formando, então, o tubo neural. Tá? Essa fusão ela vai ocorrer justamente na região ali da prega neural, ou também chamada de crista neural. Como essa região é uma região onde ocorre muita proliferação celular, o que vai acontecer com essas células? Elas vão continuar se dividindo e agora elas vão começar a migrar, tá? De um local para outro. Então, só para vocês se situarem, onde ocorre o desenvolvimento do tubo neural? Justamente nessa porção aqui posterior do embrião, tá? Então, essa região onde ocorre a proliferação, o aumento do número de células, é essa região aqui que vocês estão vendo. E aí, da forma como essas células elas vão se multiplicando, elas vão migrando, literalmente, elas vão saindo aqui dessa porção mais posterior e migrando para essa região aqui mais anterior, tá? E com isso, elas começam a formar uma estrutura que a gente chama de aparelho branquial. O aparelho branquial, ele vai ser formado por cerca de 6 arcos branquiais, tá? Então, a gente vai ter aqui o arco número 1, número 2, número 3, número 4, o número 5, ele é um arco bem pequeno, tá? E o número 6. Certo? Além dessa proeminência aqui frontal, certo? Então, olha só, esse daqui é um embrião, aí mais ou menos na 4ª, 5ª semana de desenvolvimento embrionário, tá? É importante vocês saberem que, olha só, cada arco branquial ele vai ser formado, externamente por uma camada de ectoderma e internamente por uma camada de endoderma, tá? Entre o ectoderma e o endoderma, aqui no meio, vai ficar o mesoderma, que é o tecido de preenchimento, certo? O mesoderma, ele vai começar, ele é um tecido de preenchimento, tá? E ele vai começar a se diferenciar em mesênquima, que é outro tecido que a gente vai falar aqui no próximo slide, tá? Mas
É importante vocês saberem que aqui no meio nós vamos ter, olha só, nessa região onde ocorre aí o mesoderma, nós vamos ter, né, a formação de estruturas musculares, estruturas nervosas, vasos sanguíneos e também cartilagem, tá? Então, continuando aqui, como eu falei para vocês, nós vamos ter os 3 folhetos embrionários, tá? O que fica mais externo, que é o ectoderma, e o que fica mais interno, que é o endoderma. Entre os dois, a gente vai ter o mesoderma, tá? O mesoderma, gente, algumas células desse tecido vão começar a se diferenciar em outro tipo de tecido, que é o chamado mesênquima. Uma característica das células mesenquimais é que elas são células totipotentes, ou seja, elas têm a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo celular. Lembra que eu falei para vocês sobre o processo de diferenciação, né, de uma célula? Quando é que uma célula se diferencia? É quando ela se especializa, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem células que ainda não são especializadas, mas dependendo do tipo de estímulo que essa célula vai sofrer, ela pode se transformar em uma hemácia, em uma célula nervosa, em um adipócito, por exemplo, ou em uma célula muscular, tá? Então, essa é uma característica aqui das células mesenquimais. E por conta disso, o mesênquima, ele acaba surgindo aí como uma forma de tecido conjuntivo primitivo, porque ele vai dar origem a pelo menos 4 tipos de tecido. São eles tecidos, é o tecido adiposo, tecido cartilaginoso, o tecido hematopoiético, que é o tecido aí que é formado, né, pelas nossas células sanguíneas, e o tecido ósseo, tá? Então vamos lá. Eu falei para vocês que o aparelho branquial, ele é formado, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ele vai ser formado por 6 arcos branquiais, né? E é importante vocês verem, né? Vocês notarem que cada arco branquial vai ser composto aí por estruturas musculares, nervos, cartilagem e artérias, não é isso? Então, ótimo. O que nós vamos começar a ver agora? Qual é a contribuição de cada um desses arcos para a formação aí da nossa cabeça e pescoço? E a gente vai começar com o primeiro arco, que é também chamado de arco mandibular, tá? O arco mandibular, gente, ele vai ser aí dividido em 2 processos, tá? Um processo menor e um processo maior. O processo menor, ou também chamado de processo maxilar, vai originar estruturas como a nossa maxila, destacado aqui em verde, tá? O osso zigomático, que é esse daqui, destacado em vermelho, e a porção escamosa do osso temporal, que é essa porção aqui que vai estar fazendo comunicação com o osso parietal. Então, essas estruturas ósseas são originadas a partir do processo menor ou osso maxilar, ou processo maxilar aqui do arco mandibular, tá? E o processo maior, ele vai estar formando o quê? O processo maior, ele vai estar formando, né, ele vai estar formando a cartilagem de Merkel, sim, porque olha só, essa estrutura aqui, que futuramente vai ser a nossa mandíbula, né? Durante aí o processo de desenvolvimento embrionário, essa estrutura inicialmente ela vai ser toda aí formada por cartilagem e ela vai receber um nome, é a cartilagem de Merkel. Ela é originada do processo mandibular, ou também chamado de processo maior. Bem, além, né, da cartilagem de Merkel, o processo maior ele também vai formar 2 ossículos bem pequenos aí do pavilhão auditivo, né, ossículos auditivos, que são a bigorna, tá, e o martelo, que são ossos aí que ficam na parte bem mais interna do nosso ouvido.
O primeiro arco, ou arco mandibular, ele também vai ser responsável, né, por formar aí, né, determinados músculos, tá? Como os músculos da mastigação. Então, são eles aqui, olha, o músculo temporal, tá? Tá aqui o músculo temporal, músculo masseter, tá? Tanto o medial, aqui o músculo pterigloideu, tanto o lateral quanto o medial, tá? Também aqui o ligamento esfenomandibular, certo? Além de outras estruturas, tá? Musculares que vão ser formadas aqui pelo primeiro arco mandibular, tá? Outra estrutura aqui vai ser justamente, olha só, o ventre anterior do digástrico, tá? Que é justamente essa porção aqui, olha, muscular que vocês estão vendo. Então, esse músculo digástrico, ele vai ser formado, né, por um ventre posterior, tá? Por uma porção posterior e por uma porção anterior, tá? Essa porção anterior que vocês estão vendo aqui, ela é formada no primeiro arco, tá certo? Então, olha só. O primeiro arco, ele também vai ser formado aqui, né? Vai contribuir para a formação do músculo miloioideu, que é esse músculo aqui que fica, né? Que forma aí o assoalho da cavidade bucal, tá? Da cavidade oral. O músculo digástrico, o ventre anterior dele, que nós já falamos, tá? E ele também vai contribuir para a formação tanto de nervos como de vasos sanguíneos. E aí eu chamo a atenção de vocês para o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele é o quinto par de nervos cranianos, tá? E ele vai ter esse nome de trigêmeo por quê? Porque ele vai ter 3 ramos principais, tá? Um desses ramos vai ser o ramo oftalmo, o ramo maxilar e o ramo mandibular, tá? Esse nervo, ele é sensitivo aí da cabeça e do pescoço, então ele vai estar inervando toda a face, os dentes, as membranas mucosas das cavidades nasais, palato, boca, língua, e ele também é um nervo motor da mastigação, certo? Então, ele é um nervo extremamente importante. Nós vamos ter aqui também, né, a contribuição do primeiro arco para a formação da carótida externa, tá? Então, esses aqui são as contribuições tanto do nervo como, né, dos vasos sanguíneos. Vamos para o segundo arco? Então, é importante a gente notar, né, que aqui, olha só, coloquei a figurinha para vocês, mostrando o primeiro arco e mostrando também o segundo arco, e o terceiro e o quarto. Tá? Durante o desenvolvimento do segundo arco branquial, ele vai se desenvolver de uma tal forma, né, que ele acaba, olha só, como é que eu posso dizer, se fundindo com o terceiro e o quarto arco branquial. Tá? Então, ele vai estar formando essa estrutura aqui, que é um remanescente, né, que é o chamado seio cervical. Tá? Ele vai estar formando essa estrutura aqui, que é o seio cervical. Então, continuando aqui, vamos ver o que o segundo arco, ou também chamado de arco ióideo, ele também vai contribuir. Então, ele vai contribuir aí para a formação, né, dos ossos do estribo, tá? Então, lembra que o primeiro arco contribui para a formação do martelo e da bigorna? Então, o segundo arco, ele vem e contribui aqui para a formação do estribo, tá? Que também é um dos ossículos presentes aí no nosso ouvido. Ele também vai contribuir para a formação do processo estiloide. Cadê o processo estiloide? Olha, processo estiloide aqui e o processo mastoide, que é esse osso aqui que vocês estão vendo, tá? Ele também é responsável pela formação do corno menor da porção superior do osso ióide, tá? Esse daqui é o osso ióide. Daqui não dá para vocês verem a porção, né? O corno menor e o corno maior do osso ióide, tá? Mas vai ter uma figura que eu vou mostrar direitinho para vocês, tá?
Esse osso hioide, gente, ele é localizado aqui nessa parte anterior do pescoço, logo abaixo da mandíbula, tá? Ele não tá ligado a nenhum outro osso, ele tá ligado mais aos músculos que estão presentes nessa região. Então vamos lá. Quais são agora os músculos da face, né? Que aí tem a contribuição do segundo arco. Então a gente vai ter os músculos relacionados à expressão facial, como por exemplo o músculo frontal, o orbicular do olho, tá? O orbicular dos lábios, o bucinador e a platina, tá? Esse daqui são os músculos relacionados aí, né, com o segundo arco, que foram formados a partir do segundo arco branquial, tá? O segundo arco, ele também contribui para a formação do nervo facial. O nervo facial, ele é o quarto par de nervo craniano, tá? E ele possui cerca de 80% das funções motoras e vai ser composto aí por 5 ramos, que é o ramo, né, temporal, tá? O ramo zigomático, o ramo bucal, o ramo mandibular e o ramo cervical, certo? Então, esse aí é a contribuição do segundo arco branquial, tá? Então, a porção, né? Deixa eu só dar uma observação. Eu não coloquei figura, mas é importante que vocês saibam que a porção superior aqui do arco branquial, ele vai estar formando, olha só, o restante do pavilhão auditivo, tá? Então, ele vai estar contribuindo ali para a formação do estribo, né? Mas esse restante aqui do pavilhão auditivo, todo ele vai ter a contribuição aí do segundo arco branquial, tá? E essa porção inferior, ela vai estar contribuindo aí para a formação do seio cervical, como eu já falei para vocês. Bem, vamos agora para o terceiro e para o quarto arco branquial. Então, olha só. O terceiro e o quarto arco branquial, né? O terceiro, na verdade, ele vai formar, vai contribuir aí para a formação do osso hioide, tá? Então, ele vai contribuir aí para a formação do corpo maior, do corno maior e a porção inferior do corpo hioide, tá certo? Além também de estar contribuindo para a formação do músculo estilofaríngico, tá certo? Que é esse músculo que fica, né, aqui no pescoço, tá? Bem, o terceiro arco, ele contribui para a formação do nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo, ele é um dos pares de nervos cranianos, assim como os que a gente, né, já falou aqui, tá? Sendo responsável pela sensibilidade posterior da língua, olha só, tá aqui a língua, certo? Aqui a gente vai ter o palato, tá? Aqui a gente vai ter a úvula, certo? E aqui a gente vê, olha só, o nervo glossofaríngeo, ele é todo ramificado e ele vai contribuir aqui com toda a sensibilidade relacionada aqui nessa porção posterior da língua, além das tonsilas e da mucosa faríngea. Então, toda a sensibilidade aqui nessa porção posterior da garganta, tá? É de responsabilidade do nervo glossofaríngeo, certo? O quarto arco branquial, ele vai dar origem, gente, à cartilagem, né, tireoide, tá? Que é essa cartilagem que a gente vai ter aí na nossa garganta, tá? Grosseiramente falando, né, essa cartilagem que a gente vai ter, né, logo aqui no início do pescoço, tá? E também da cartilagem cricoide, tá? Assim como seus respectivos músculos, tá? Outra estrutura que o quarto arco branquial ele vai estar formando é o músculo palatoglosso, tá? Palatoglosso, desculpa. É o músculo palatoglosso, tá? Que é justamente esse músculo aqui, olha só, que vai estar no assoalho da língua, tá?
O quarto arco, tá? Ele vai estar contribuindo aí para a formação do nervo laríngeo, ramo superior, que é recorrente aí, ele é recorrente de um par do nervo vago. É um importante nervo ligado aos músculos de fonação, pois é o nervo motor da laringe. Então, a gente vai ter aqui o nervo vago, e a gente vai ter aqui, olha só, a cartilagem, né, da tireoide, e aqui, né, fazendo a ligação aqui, né, se associando à cartilagem da tireoide, a gente vai ter o nervo laríngeo, tá? Que vai ser aí formado pelo quarto arco embrionário. Nós também vamos ter o quinto e o sexto arco, tá? Só que o quinto arco, ele é tão pequeno que ele acaba desaparecendo, certo? E o sexto arco, ele vai dar origem aí aos músculos intrínsecos da laringe e o nervo laríngeo recorrente do nervo vago. Ele também aí vai dar essa contribuição do nervo vago. Bem, pessoal, essa daqui foi a contribuição, tá, de cada um dos arcos branquiais nas estruturas musculares, ósseas, articulares, né, e sanguíneas aí da formação da cabeça e do pescoço, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao desenvolvimento, à contribuição dessas estruturas, tá? Na formação aí da cabeça e pescoço, a gente conversa lá pelo chat da Examais, tá bom? Eu vou passar um exercício para vocês relacionado a isso, tá? E qualquer dúvida a gente se fala pelo chat, tá? No mais, muito obrigada, assistam a aula, tá? Tirem as dúvidas de vocês, não esperem para acumular assunto, tirem as dúvidas logo, tá bom? Respondam os exercícios e até a próxima aula, tá, gente? Até mais!